Ela viu ele caminhando sozinho naquela estrada de terra, empoeirado e cansado, com apenas uma mochila nas costas. Por pura bondade do coração, parou o carro velho e ofereceu carona. Jamais imaginou que estava salvando o homem mais rico de toda a região e que ele mudaria sua vida para sempre. O sol já estava se pondo quando Manuela saiu da farmácia da cidade, segurando com força a sacola plástica que continha os remédios da filha. R$250. Era quase tudo que tinha para passar o mês, mas Júlia precisava daqueles medicamentos para combater a pneumonia que a deixava sem forças há 3 semanas. Aos 29 anos, Manuela havia aprendido que mãe solteira não tem luxo de escolha. Desde que o pai da Júlia desapareceu quando soube da gravidez, ela criava a menina sozinha, com a ajuda da mãe, Dona Rosa, de 65 anos. As 2 mulheres mais importantes da sua vida dependiam dela, e ela jamais as decepcionaria. O Corsa branco 2008 fazia um barulho estranho no motor quando ela ligou a chave. "Por favor, não me deixe na mão hoje", murmurou, fazendo uma prece silenciosa. O carro era sua única forma de chegar até a cidade para trabalhar como diarista, e sem ele não haveria dinheiro para nada. Felizmente, o motor pegou na segunda tentativa. Manuela suspirou aliviada e começou o trajeto de volta para casa, pela estrada de terra que ligava a cidade à comunidade onde morava. Era um caminho de 15 quilômetros, cheio de buracos e poeira, que se tornava quase intransitável quando chovia. Estava dirigindo devagar, tentando não levantar muito pó, quando viu uma figura solitária caminhando à beira da estrada. Era um homem de uns 30 e poucos anos, moreno como ela, vestindo uma camisa social azul clara já empoeirada e calça jeans. Carregava uma mochila preta nas costas e tinha aquele jeito de quem estava há horas caminhando sob o sol forte. Manuela diminuiu ainda mais a velocidade. Sua primeira reação foi acelerar e passar direto. Os tempos estavam difíceis, e uma mulher sozinha na estrada precisava ter cuidado. Mas alguma coisa naquele homem a fez hesitar. Talvez fosse o modo como ele caminhava, meio cabisbaixo, como alguém que carregava um peso invisível. Ou talvez fosse apenas sua natureza bondosa, que mesmo nas dificuldades não conseguia ignorar quem precisava de ajuda. Parou o carro alguns metros à frente e baixou o vidro. "Oi, tudo bem? Você precisa de carona?" perguntou, ainda com certo receio. O homem se aproximou devagar, como se também não quisesse assustar. Quando chegou perto da janela, Manuela pôde ver seus olhos castanhos, cansados mas gentis, e um sorriso sincero que a fez relaxar imediatamente. "Nossa, muito obrigado mesmo. Já estava achando que ia ter que dormir na estrada", ele disse, limpando o suor da testa com as costas da mão. "Sou Pedro. A senhora é um anjo." "Manuela, entre. Não precisa ficar aí no sol", ela respondeu, destravando as portas. "Para onde você está indo?" Pedro acomodou a mochila no banco de trás e se sentou ao lado dela. De perto, Manuela notou que ele tinha mãos calejadas, de quem trabalhava pesado, mas um rosto que inspirava confiança. "Estou indo para a região das fazendas, ali perto do Rio das Pedras. Você conhece?" ele perguntou, colocando o cinto de segurança. "Conheço, sim. É na direção da minha casa. Trabalha em alguma fazenda por lá?" "Trabalho sim, com manutenção, essas coisas. Vou de fazenda em fazenda onde aparecer serviço", Pedro explicou, observando discretamente o interior simples do carro e o jeito simples mas digno como ela se vestia. Manuela ligou o carro novamente e retomou o caminho. Por alguns minutos, eles seguiram em silêncio, apenas com o barulho do motor e o rangido das molas quando passavam pelos buracos. Mas era um silêncio confortável, não constrangedor. "Desculpa a curiosidade." Pedro quebrou o silêncio. "Mas você parece preocupada. Está tudo bem?" Manuela olhou para ele rapidamente e voltou os olhos para a estrada. Havia algo na voz dele que a convidava à confiança, uma sinceridade que ela não estava acostumada a encontrar. "Minha filha está doente. Pneumonia." "Acabei de comprar os remédios na cidade", ela respondeu, indicando a sacola no banco com um movimento de cabeça. "Que idade ela tem?" 7 anos. É só eu e ela, e minha mãe que mora com a gente. Está sendo difícil porque não posso trabalhar direito enquanto ela está doente. E os remédios são caros."
Pedro sentiu algo apertar no peito. Havia uma força naquela mulher que o impressionava. Ela falava das dificuldades sem autopiedade, apenas como fatos da vida que precisavam ser enfrentados. Ela vai ficar boa, criança é forte, se recupera rápido. Ele disse com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo. Espero que sim. É minha vida inteira, sabe? Desde que o pai dela foi embora, quando soube que eu estava grávida, é só nós três se cuidando. Ele foi embora quando soube da gravidez? Pedro perguntou, sentindo uma indignação crescer dentro dele. Foi. Disse que não estava pronto para ser pai, que era muito novo. Eu também era nova, tinha 21 anos, mas não podia simplesmente ir embora. Manuela deu uma risada amarga. Mas foi melhor assim. Um homem que abandona a família na primeira dificuldade não serve para ser pai mesmo. Pedro ficou impressionado com a maturidade dela. Aos 29 anos, Manuela havia vivido mais do que muitas pessoas vivem em uma vida inteira. E ainda assim mantinha a bondade suficiente para parar e ajudar um estranho na estrada. Você é muito corajosa, ele disse. E pela primeira vez em anos, sentia que estava falando algo completamente verdadeiro sobre si mesmo. Não sou corajosa, não. Só faço o que precisa ser feito. Quando você tem pessoas que dependem de você, não tem escolha. Eles passaram por uma curva e a paisagem se abriu, mostrando as primeiras fazendas da região. O sol estava quase se escondendo atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e rosa. Era um momento de beleza simples que os dois apreciaram em silêncio. É bonito aqui, Pedro comentou. É sim. Mesmo com todas as dificuldades, amo este lugar. É onde a Júlia está crescendo, onde minha mãe envelheceu com dignidade. Não trocaria por nenhuma cidade grande. Pedro olhou para ela e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era apenas admiração, mas uma conexão verdadeira. Aquela mulher tinha algo especial, uma luz própria que não dependia de dinheiro ou posição social. Olha, ali é a entrada da fazenda São Miguel. Manuela apontou para um portão de madeira à direita da estrada. É aqui que você desce? É sim, perfeito, Pedro respondeu. Mas por dentro não queria que aquele momento acabasse. Manuela parou o carro em frente ao portão. Pedro pegou a mochila no banco de trás, mas hesitou antes de sair. Manuela, muito obrigado mesmo. Você salvou meu dia. Imagina, foi nada. Espero que encontre trabalho por aqui. Pedro abriu a porta, mas antes de sair, se virou para ela novamente. Posso te pedir seu telefone? Caso eu precise de carona de volta para a cidade ou se souber de algum trabalho para você por aqui. Manuela hesitou por um segundo. Não costumava dar seu número para estranhos, mas havia algo em Pedro que a fazia confiar. Pode sim, ela disse, e ditou o número enquanto ele salvava no celular. Obrigado. E Manuela? Sim? Sua filha vai ficar boa, tenho certeza. Ele saiu do carro e ficou parado no portão, acenando enquanto ela fazia o retorno. Manuela acenou de volta e seguiu viagem, mas não conseguia tirar Pedro da cabeça. Havia algo diferente nele, algo que mexia com ela de um jeito que não acontecia há anos. Quando chegou em casa, uma casinha simples de 3 cômodos na periferia da comunidade, encontrou Júlia dormindo no sofá da sala, com Dona Rosa fazendo tricô ao lado. Como ela está, mãe? Manuela perguntou baixinho, beijando a testa da filha. Melhor. A febre baixou um pouco. Conseguiu os remédios? Consegui. Vou dar o primeiro agora. Enquanto preparava a medicação na cozinha, Manuela se pegou pensando em Pedro novamente. Havia algo nos olhos dele, uma profundidade que não combinava com a simplicidade da roupa empoeirada. E a forma como ele falou sobre Júlia ficar boa com tanta certeza, como se soubesse de algo que ela não sabia. Quem sabe a gente não se encontra de novo, murmurou para si mesma, sem imaginar que aquele encontro casual na estrada mudaria sua vida para sempre. Do lado de fora, Pedro estava parado no portão da fazenda que acabara de comprar, observando as luzes da casa de Manuela se acenderem na distância. Ele havia mentido sobre trabalhar ali, mas pela primeira vez em sua vida, uma mentira tinha um propósito maior que apenas proteger sua identidade. Aquela mulher extraordinária havia tocado algo em seu coração que ele pensava estar perdido para sempre, e ele faria qualquer coisa para vê-la novamente. 3 dias depois do encontro na estrada,
Manuela estava na cozinha preparando um chá de camomila para Júlia quando o telefone tocou. Era um número que ela não conhecia, mas algo em seu coração disparou antes mesmo de atender. Alô? Manuela? Aqui é o Pedro, da estrada. Como está a Júlia? A voz dele pelo telefone fez algo estranho acontecer no estômago dela. Uma mistura de nervosismo e alegria que ela não sentia há anos. Pedro, que bom ouvir você. Ela está melhor, obrigada por perguntar. Começou a tomar os remédios e a febre já baixou bastante. Que alívio! Eu não conseguia parar de pensar nela. E em você também. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo que nenhum dos dois sabia como nomear. Manuela sentiu o rosto esquentar e se apoiou no balcão da cozinha. Pedro, você conseguiu trabalho na fazenda? Consegui sim. Estou ajudando com umas reformas aqui. Manuela, eu queria te ver de novo. Posso passar aí para conhecer a Júlia? Talvez levar alguma coisa para ela? Dona Rosa, que estava na sala ouvindo a conversa, levantou uma sobrancelha. Há 2 anos que nenhum homem ligava para sua filha. E agora aparecia esse Pedro querendo visitar a neta doente. Não precisa trazer nada, Pedro. Mas, se você quiser vir, será bem-vindo. Júlia vai gostar de conhecer quem me ajudou na estrada. Então, passo aí hoje à tarde, se não for incômodo. Não é incômodo, não. Vou mandar o endereço por mensagem. Quando desligou, Manuela se viu sorrindo sozinha na cozinha. Dona Rosa apareceu na porta com aquele olhar de mãe que sabe quando algo está diferente. Quem era, filha? O homem que me deu carona. Quer dizer, que eu dei carona para ele outro dia. Ele quer vir visitar a Júlia. E desde quando o homem estranho se preocupa tanto assim com criança que nem conhece? Manuela fingiu não entender a insinuação da mãe, mas no fundo sabia que Dona Rosa estava certa. Havia algo diferente na preocupação de Pedro, algo que ia além da cortesia. Às 3 da tarde, uma batida suave na porta fez o coração de Manuela acelerar. Ela havia trocado de roupa 3 vezes, escolhendo finalmente uma blusa azul clara que realçava seus olhos e uma calça jeans simples. Quando abriu a porta, Pedro estava ali com um sorriso que iluminou todo o dia dela. Ele vestia uma camisa branca limpa e calça jeans. Tinha o cabelo penteado e um pequeno pacote nas mãos. Parecia descansado, diferente do homem cansado e empoeirado da estrada. Oi, Manuela. Trouxe uma coisinha para a Júlia, apesar de você ter dito que não precisava. Oi, Pedro. Entre, por favor. Júlia, vem aqui conhecer o Pedro. Júlia apareceu no corredor, ainda com o rostinho pálido da doença, mas curiosa para conhecer o visitante. Era uma menina linda, com cabelos cacheados como os da mãe, e olhos grandes e expressivos. Oi, tio Pedro, ela disse com a naturalidade das crianças. Pedro se agachou para ficar na altura dela, emocionado de um jeito que não esperava. Oi, princesa. Sua mãe me contou que você estava doentinha. Como está se sentindo? Já estou melhor. Mamãe comprou remédio bem caro para mim ficar boa logo. A inocência da criança fez Pedro sentir um aperto no peito. Ela não tinha noção de quanto aqueles remédios representavam no orçamento apertado da família. Que bom, trouxe uma coisa para você, ele disse entregando o pacote. Júlia abriu com os olhos brilhando e encontrou um livro de histórias infantis ilustrado, daqueles caros que ela sempre via nas lojas, mas nunca podia ter. Mãe, olha, é igualzinho aquele da vitrine da livraria. Manuela ficou sem palavras. O livro custava no mínimo R$100, dinheiro que um trabalhador simples não gastaria à toa com uma criança que acabara de conhecer. Pedro, isso é muito caro. Você não precisava... Precisava sim. Criança doente precisa se distrair para melhorar mais rápido, ele respondeu, mas evitou o olhar dela. Dona Rosa observava tudo do sofá, cada vez mais intrigada com aquele homem misterioso. Júlia, vai para o quarto ler seu livro novo. O tio Pedro veio visitar, não precisa ficar grudada, Manuela disse, percebendo que a filha não ia sair de perto do Pedro tão cedo. Mas mãe, vai, filha. Depois você mostra para o Pedro que história você mais gostou. Júlia obedeceu, mas não sem antes dar um abraço apertado em Pedro, que ficou visivelmente emocionado. Quer tomar um café? Manuela ofereceu. Quero sim. Eles se sentaram na pequena sala, com Dona Rosa fazendo questão de ficar por perto. A tensão no ar era palpável.
uma mistura de atração e nervosismo que nenhum dos dois conseguia esconder. Pedro, posso te fazer uma pergunta? Dona Rosa disse de repente. Claro, dona. Dona Rosa, esse livro que você trouxe para minha neta custa mais de R$100. Trabalhador de fazenda não gasta esse dinheiro assim não. Manuela ficou vermelha de vergonha. Mãe, que pergunta é essa? É pergunta de mãe que quer proteger a filha. Dona Rosa respondeu sem tirar os olhos de Pedro. Pedro respirou fundo. Sabia que essa hora chegaria, mas não esperava que fosse tão cedo. A senhora está certa, Dona Rosa. Eu não sou exatamente um trabalhador comum de fazenda. Não? Manuela perguntou, sentindo algo estranho no peito. Sou sim trabalhador, mas digamos que tive sorte na vida. Tenho algumas economias guardadas. Quando vi a situação de vocês, quis ajudar um pouco. Não era mentira completa, mas também não era a verdade toda. Pedro esperava que isso fosse suficiente por enquanto. Que tipo de sorte? Dona Rosa insistiu. Mãe, deixe o homem em paz. Manuela interveio, mas também estava curiosa. Heranças, investimentos, nada muito extraordinário. Pedro respondeu vagamente. Dona Rosa não ficou totalmente convencida, mas decidiu deixar para lá por enquanto. Bom, o importante é que você parece ser boa pessoa. Minha filha merece alguém bom na vida dela. Mãe! Manuela protestou, mas Pedro sorriu. Dona Rosa tem razão. Você merece o melhor do mundo, Manuela. O jeito como ele falou fez algo derreter dentro do peito dela. Havia uma sinceridade na voz de Pedro que a fazia querer acreditar em tudo que ele dizia. Pedro, você quer jantar com a gente hoje? Não é nada especial, mas seria uma honra. Dona Rosa se levantou com um sorriso discreto. Vou ver se a Júlia está precisando de alguma coisa. Vocês ficam aí conversando. Quando ficaram sozinhos, o clima mudou completamente. Era como se uma corrente elétrica passasse pelo ar entre eles. Manuela, Pedro disse baixinho, preciso te confessar uma coisa. O quê? Não consegui parar de pensar em você desde aquele dia na estrada. Não é normal isso acontecer comigo. Manuela sentiu o coração disparar. Pedro, sei que você mal me conhece, que sou praticamente um estranho, mas tem algo especial em você que mexe comigo de um jeito que não consigo explicar. Também não consigo parar de pensar em você. Ela admitiu, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Pedro se inclinou para a frente, tomando as mãos dela nas suas. Posso te ver mais vezes? Quero conhecer você melhor. Quero estar perto de você e da Júlia. Quero isso também. Manuela sussurrou. O momento foi interrompido por Júlia, correndo para a sala com o livro nas mãos. Tio Pedro, você precisa ver esta história. É sobre uma princesa que salva um príncipe. Que interessante, princesa. Conta para mim. Júlia se acomodou entre os dois no sofá e começou a narrar a história com a empolgação típica das crianças. Pedro a ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas e comentários que a deixavam radiante. Manuela observava a cena com o coração apertado de emoção. Júlia nunca havia tido uma figura paterna presente, e ver como ela se abria naturalmente com Pedro a fazia imaginar coisas que não se permitia sonhar há anos. Durante o jantar simples, arroz, feijão, ovo frito e salada, Pedro se comportou como se estivesse na casa de uma rainha. Elogiou a comida, conversou com Dona Rosa sobre suas histórias de vida, brincou com Júlia e olhava para Manuela como se ela fosse a mulher mais fascinante do mundo. Pedro, você tem família? Dona Rosa perguntou durante a sobremesa. Não tenho ninguém, Dona Rosa. Perdi meus pais há alguns anos, não tenho irmãos. É só eu mesmo. Que tristeza, filho. Família é tudo na vida. É mesmo. Por isso admiro tanto vocês três. Vê-las juntas, cuidando umas das outras, é algo lindo de se ver. Quando estava na hora de ir embora, Pedro demorou na despedida. Na porta, com Dona Rosa e Júlia já no interior da casa, ele segurou a mão de Manuela mais uma vez. Posso te buscar amanhã para almoçar? Conheço um lugar simples, mas gostoso na cidade. Posso sair? Manuela perguntou, como se estivesse pedindo permissão para si mesma. Claro que pode. Você merece ser cuidada também. Então está bem, mas não posso demorar muito. A Júlia ainda precisa dos remédios nos horários certos. Claro, passo às 11? Perfeito. Pedro se inclinou e muito suavemente beijou a bochecha dela. Foi um toque rápido,
mas que fez Manuela sentir como se tivesse recebido uma descarga elétrica. Até amanhã, Manuela. Até amanhã, Pedro. Ela ficou parada na porta até vê-lo sumir na escuridão da rua. Quando entrou, encontrou Dona Rosa e Júlia a esperando na sala, as duas com sorrisos enormes. Mamãe está apaixonada, Júlia cantarolou. Que bobagem é essa, Júlia? Não é bobagem, não, Dona Rosa disse. Está na cara. E pelo jeito, ele também está. Mãe, a gente mal se conhece. Filha, algumas coisas a gente sente na alma. Esse homem tem algo especial. Só torço para que seja tudo verdade o que ele fala. Naquela noite, deitada na cama, Manuela ficou horas acordada pensando em Pedro. Suas mãos calejadas que contrastavam com a gentileza dos gestos. Seus olhos que pareciam guardar segredos. A forma como Júlia havia se encantado com ele instantaneamente. Pela primeira vez em 8 anos, desde que engravidou, Manuela se permitiu sonhar com a possibilidade de ser feliz ao lado de alguém. Não sabia que do outro lado da cidade, Pedro também estava acordado, planejando como poderia fazer aquela família extraordinária feliz sem revelar quem realmente era. O amor estava nascendo, intenso e verdadeiro, mas também perigoso, construído sobre uma mentira que poderia destruir tudo. 2 semanas se passaram desde que Pedro entrou na vida de Manuela, e a rotina da família havia mudado completamente. Júlia estava se recuperando bem da pneumonia, ganhando cor no rosto e energia para brincar novamente. Mas o que mais impressionava a Dona Rosa era como sua filha havia voltado a sorrir de verdade. Pedro aparecia todos os dias, sempre com uma desculpa diferente. Às vezes trazia frutas que sobraram da fazenda, outras vezes chegava com brinquedos que encontrou na cidade. Júlia o aguardava ansiosa na janela, e quando ele chegava, a casa inteira se iluminava. Mãe, o tio Pedro disse que hoje vai me ensinar a empinar pipa, Júlia anunciou no café da manhã, mastigando o pão com geleia que Pedro havia trazido no dia anterior. Que bom, filha, mas lembra que você ainda está se recuperando, não pode fazer força demais. Eu sei, mamãe. O tio Pedro sempre cuida de mim direitinho. Dona Rosa observava a filha com um misto de alegria e preocupação. Era maravilhoso ver Manuela feliz, mas havia algo no comportamento de Pedro que não se encaixava. Um homem simples de fazenda não tinha tanto tempo livre, nem tanto dinheiro para gastar com presentes constantes. Quando Pedro chegou aquela manhã, Dona Rosa decidiu confrontá-lo diretamente. Pedro, posso conversar com você um minutinho? Claro, Dona Rosa. Eles se sentaram na varanda enquanto Manuela arrumava a cozinha e Júlia brincava no quintal. Filho, você gosta da minha filha? Pedro ficou vermelho. Gosto muito, Dona Rosa. Ela é uma mulher extraordinária. E da Júlia? A Júlia é um anjo. Seria um privilégio cuidar dela como se fosse minha própria filha. Então me explica uma coisa. Trabalhador de fazenda ganha quanto por mês? Pedro engoliu em seco. Depende do serviço, Dona Rosa. Responde direito. Quanto você ganha? Entre 1.500 e 2.000 reais, dependendo da época. Pois é. E você já gastou mais que isso em presentes para minha neta nas últimas 2 semanas. Sem contar que aparece aqui todo dia, como se não tivesse trabalho para fazer. Pedro sabia que não podia mais fugir das perguntas. Dona Rosa, eu posso explicar. Explica então. Eu trabalho por conta própria, faço serviços especializados, ganho mais que a média, e sobre aparecer aqui todo dia é que o quê? É que eu me apaixonei pela sua filha, Dona Rosa. Completamente, perdidamente apaixonado. E pela Júlia também. A sinceridade na voz dele desarma a desconfiança de Dona Rosa por um momento. Pedro, minha filha já sofreu muito. O pai da Júlia prometeu 1000 coisas e sumiu quando ela mais precisou. Se você está brincando com ela... Não estou brincando, Dona Rosa. Juro por tudo que é sagrado. Quero cuidar dela e da Júlia para o resto da vida. Então por que sinto que você está escondendo alguma coisa? Antes que Pedro pudesse responder, Manuela apareceu na varanda. Sobre o que vocês estão conversando tão sério? Nada demais, filha. Só conhecendo melhor o Pedro. Manuela, Pedro se levantou. Posso te levar para almoçar na cidade hoje? Há algo importante que quero conversar com você. Claro. Mãe, a senhora fica com a Júlia? Fico sim.
Vocês vão e conversem direito. No carro, a caminho da cidade, Manuela percebeu que Pedro estava nervoso. Está tudo bem? Você parece preocupado. Manuela, eu preciso te contar algumas coisas sobre mim, sobre minha vida. Pedro, você está me assustando. Não é nada de ruim, eu prometo. É só que eu não fui completamente honesto sobre algumas coisas. O coração de Manuela apertou. Que tipo de coisas? Vamos almoçar primeiro, depois conversamos com calma. Eles foram para um restaurante simples no centro da cidade, mas Manuela mal conseguiu comer, ansiosa para saber o que Pedro tinha para contar. Pedro, fala logo. Não aguento mais essa suspense. Manuela, quando eu disse que trabalho em fazendas, não menti completamente. Eu realmente trabalho com terra, com agronegócios. Mas não como empregado. Como assim? Eu tenho algumas propriedades, algumas terras. Sou dono de algumas fazendas, não funcionário delas. Manuela ficou em silêncio, processando a informação. Você é fazendeiro? Sou. E algumas outras coisas também. Tenho investimentos, negócios na cidade. Digamos que sou mais bem-sucedido financeiramente do que deixei transparecer. Por que mentiu? Porque queria que você gostasse de mim pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Queria ter certeza de que seus sentimentos eram genuínos. Manuela se recostou na cadeira, tentando entender. Pedro, você é rico? Sou bem de vida, sim. O quanto bem de vida? Pedro hesitou. Não podia contar a verdade toda ainda, mas não queria mentir mais. O suficiente para nunca mais vocês passarem necessidade. O suficiente para a Júlia ter tudo que merece, para você não precisar trabalhar como diarista se não quiser. Meu Deus, Pedro. Manuela, isso muda alguma coisa entre nós? Ela ficou em silêncio por longos minutos, olhando para as próprias mãos. Não sei. Preciso pensar. Por favor, não deixa isso atrapalhar o que temos. Eu sou a mesma pessoa que você conheceu, que se apaixonou por você e pela Júlia. Mas você mentiu para mim, Pedro. Como posso confiar em você agora? Porque eu te amo, Manuela. Te amo de verdade. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Era a primeira vez que dizia isso para ela. E foi no pior momento possível. Você me ama? Amo. Desde o primeiro dia, quando você parou para me ajudar na estrada. Você tem um coração de ouro, uma alma linda. Amo você e amo a Júlia como se fosse minha filha. Manuela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pedro, me dá uma chance de provar que meus sentimentos são verdadeiros. Deixa eu cuidar de vocês. Como? Casa comigo, Manuela. Vem morar comigo. Traz a Júlia e a Dona Rosa. Vamos ser uma família de verdade. Você está falando sério? Completamente sério. Quero me casar com você. Manuela começou a chorar. Uma mistura de alegria, medo e confusão. Pedro, isso é muito rápido. A gente se conhece há 2 semanas. Às vezes, 2 semanas são suficientes para saber que encontrou a pessoa certa. Preciso pensar. Preciso conversar com minha mãe. Claro, não tem pressa. Só quero que você saiba que estou falando sério. Pedro pegou a mão dela sobre a mesa. Manuela, há uma coisa que você precisa saber. O que mais? Consegui um emprego para você. Na empresa de um amigo meu na cidade. Salário bom, função administrativa, carteira assinada. Como assim conseguiu? Conversei com ele. Falei sobre você. Ele precisa de alguém competente. E você é perfeita para a vaga. Pedro, você não pode sair por aí arranjando trabalho para mim sem me consultar. Eu sei, desculpa. É que queria te ajudar. Você merece coisa melhor que trabalhar como diarista. Não tem nada errado em ser diarista. Não tem mesmo. Mas você tem potencial para muito mais. Manuela estava confusa. Por um lado, ficou feliz com a oportunidade. Por outro, se sentia desconfortável com Pedro resolvendo sua vida sem consultá-la. No dia seguinte, quando chegou ao escritório, os colegas a receberam calorosamente. O Roberto falou muito bem de você, disse Carla, sem imaginar a verdadeira conexão entre Manuela e o dono da empresa. Que tipo de empresa é? Escritório administrativo. Você faria controle de documentos, atendimento, essas coisas? R$3.000 por mês. R$3.000? Manuela arregalou os olhos. Era 3 vezes mais que ela ganhava como diarista. É isso mesmo. Meu amigo valoriza funcionários bons. E quando seria? Na
Na segunda-feira, se você quiser. Durante o caminho de volta para casa, Manuela ficou quieta, processando tudo o que havia acontecido. Pedro respeitou seu silêncio, mas estava claramente nervoso com a reação dela. Quando chegaram em casa, Júlia correu para abraçar os dois. Tio Pedro, vem ver a pipa que a vovó me ajudou a fazer. Já vou, princesa. Deixa eu conversar com sua mãe primeiro. Na varanda, Pedro segurou as mãos de Manuela novamente. Manuela, sei que foi muita informação de uma vez, mas quero que você saiba que cada palavra que eu disse sobre meus sentimentos é verdade. Pedro, você é uma pessoa boa. Vejo isso no jeito como trata a Júlia, como respeita minha mãe, mas não posso ignorar que você mentiu para mim. Não menti sobre o que importa. Menti sobre dinheiro, sobre trabalho, mas nunca menti sobre meus sentimentos. Ainda assim, me dá uma chance. Aceita o emprego, vê como as coisas funcionam. Se você não gostar, se não se sentir confortável, eu respeito sua decisão. Manuela olhou através da janela e viu Júlia brincando no quintal, radiante de felicidade. Sua filha nunca havia tido um pai presente e nas últimas 2 semanas, Pedro havia preenchido esse vazio de forma natural. Está bem, ela disse finalmente. Vou aceitar o emprego. Mas Pedro... Sim? Não minta mais para mim. Sobre nada. Se vamos tentar alguma coisa juntos, tem que ser baseado na verdade. Prometo, Pedro disse, beijando a mão dela. Mas no fundo, ele sabia que ainda estava escondendo a verdade mais importante de todas. Era dono de uma fortuna de centenas de milhões, não apenas bem de vida. E mais cedo ou mais tarde, essa mentira viria à tona. Naquele momento, porém, só conseguia pensar em como era sortudo por ter encontrado uma mulher como Manuela. Alguém que o amava pela pessoa que ele era por dentro, não pelo que tinha no banco. Na segunda-feira, Manuela começaria seu novo emprego, sem saber que estava trabalhando para uma das empresas do próprio Pedro. A mentira estava se tornando maior e mais complicada, mas ele não conseguia parar. Faria qualquer coisa para manter aquela família em sua vida. O amor verdadeiro estava crescendo entre eles, mas as mentiras também. E quando a verdade finalmente viesse à tona, nada mais seria como antes. Na segunda-feira de manhã, Manuela estava diante do prédio comercial mais elegante da cidade, olhando para cima com uma mistura de nervosismo e expectativa. Vestia sua melhor roupa social, uma blusa branca e saia preta que havia comprado anos atrás para uma entrevista que não deu certo. Agora, finalmente, teria a chance de trabalhar em algo além da limpeza. Empresa Silva em Associados, 12º andar. Murmurou para si mesma, conferindo o endereço que Pedro havia anotado para ela. O elevador subiu silenciosamente pelos andares e a cada número que passava, Manuela sentia o coração bater mais forte. Quando as portas se abriram no 12º andar, ela se deparou com uma recepção luxuosa, toda decorada em tons de marrom e dourado. Bom dia, a senhora deve ser a Manuela Silva, disse a recepcionista, uma mulher elegante de uns 40 anos. Sou Carla, assistente do Sr. Silva. Ele está esperando pela senhora. Bom dia, sim, sou eu. Carla a conduziu por um corredor até uma sala ampla, onde um homem de 50 anos, cabelos grisalhos e terno impecável, se levantou para cumprimentá-la. Manuela, prazer conhecê-la. Sou Roberto Silva. Pedro falou maravilhas sobre você. Muito prazer, Sr. Silva. Agradeço pela oportunidade. Por favor, sente-se. Pedro me contou sobre sua situação, sobre sua filha. Aqui valorizamos pessoas de caráter que lutam pela família. Durante a conversa, Manuela percebeu algo estranho. Roberto falava de Pedro como se o conhecesse há muito tempo, com um respeito que não combinava com a relação entre um fazendeiro simples e um empresário da cidade. Sr. Silva, posso fazer uma pergunta? Como o senhor conhece o Pedro? Roberto hesitou por uma fração de segundo. Fazemos negócios há alguns anos. Ele fornece produtos agrícolas para algumas empresas do grupo. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Roberto era funcionário de uma das empresas de Pedro e havia recebido instruções específicas sobre como tratar Manuela. Entendo. E qual exatamente seria minha função aqui? Controle de documentos, organização de arquivos, atendimento telefônico, coisas que uma pessoa organizada como você fará muito bem. O primeiro dia de trabalho passou rapidamente.
Manuela descobriu que tinha facilidade para as tarefas administrativas e os colegas a receberam bem. O salário era realmente R$3.000, mais benefícios que ela nunca havia tido. Durante o intervalo do almoço, Pedro ligou. Como está sendo o primeiro dia? Muito bom, Pedro. Obrigada por conseguir isso para mim. Fico feliz. À noite passo aí para saber como foi. Pedro, posso te perguntar uma coisa? Como exatamente você conhece o Roberto Silva? Do outro lado da linha, Pedro ficou tenso. Por que pergunta? É que ele fala de você de um jeito diferente, como se vocês fossem sócios ou algo assim. Manuela, fazemos alguns negócios juntos. Nada demais. Conversa isso quando eu chegar aí, está bem? Está bem. 3 semanas se passaram, e a vida de Manuela estava irreconhecível. Júlia estava completamente curada, brincava no quintal todas as tardes. O novo salário permitia comprar remédios sem sacrificar a comida, e até sobrava um pouco para pequenos luxos. Pedro continuava aparecendo todos os dias, e a relação entre eles havia se intensificado. Havia beijos mais demorados, abraços mais apertados, conversas sobre o futuro. Júlia o chamava de pai, e Dona Rosa havia se rendido ao charme dele. Mas havia momentos em que Manuela percebia inconsistências. Pedro sempre tinha dinheiro para qualquer coisa, nunca parecia preocupado com gastos. Quando ela comentou sobre o preço alto da gasolina, ele disse que não era problema. Quando Júlia quis um brinquedo caro, ele comprou sem pensar 2 vezes. Mãe, Dona Rosa disse uma tarde, enquanto preparavam o jantar. Você não acha estranho o Pedro nunca falar sobre o trabalho dele? Como assim? Todo mundo reclama do patrão, do salário, do cansaço. Ele nunca reclama de nada. Parece que não trabalha. Ele disse que tem terras próprias, mãe. Não é empregado. Filha, eu conheço gente que tem terra. Ficam preocupados com chuva, com praga, com preço da safra. Ele nunca demonstra nenhuma preocupação. Manuela parou de picar os legumes. Você acha que ele está mentindo sobre alguma coisa? Não sei, filha. Só acho que ele não é quem diz ser. Naquela noite, quando Pedro chegou para jantar, Manuela decidiu confrontá-lo diretamente. Pedro, preciso te fazer algumas perguntas. Claro, amor. Pode perguntar. Onde exatamente ficam suas terras? Na região de Ribeirão Preto. Por que pergunta? Quantos hectares você tem? Uns 500 hectares. E o que você planta? Pedro hesitou. Não estava preparado para um interrogatório técnico sobre agricultura. Soja, principalmente, e milho. E como está a safra este ano? Bem, está boa. Manuela percebeu que ele estava desconfortável, dando respostas vagas. Pedro, você realmente entende de agricultura? Claro que entendo. Então me explica por que você plantaria soja em terra de Ribeirão Preto nesta época do ano. Pedro ficou em silêncio. Manuela havia crescido no interior, conhecia os ciclos de plantio. E soja não se plantava naquela época em Ribeirão Preto. Manuela, você mentiu para mim de novo, Pedro. Não menti, eu... Mentiu sim. Não sabe nada de agricultura, não tem terra nenhuma. Dona Rosa e Júlia, que estavam na sala, ficaram em silêncio, sentindo a tensão no ar. Manuela, posso explicar? Então explica. E dessa vez quero a verdade completa. Pedro respirou fundo. Sabia que não havia mais como fugir. Você está certa. Não tenho terras em Ribeirão Preto. Então o que você tem? Tenho empresas. Várias empresas. Que tipo de empresas? Construtoras, imobiliárias, agronegócios, um grupo empresarial. Manuela sentiu como se o chão estivesse se abrindo debaixo dos pés. Você é empresário? Sou. Grande empresário? Sou muito bem-sucedido financeiramente. O quanto bem-sucedido, Pedro? Manuela, isso importa? Importa sim. Quero saber com quem estou me envolvendo. Pedro olhou para ela, depois para Dona Rosa e Júlia, que observavam tudo em silêncio. Sou milionário, Manuela. Muito milionário. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Manuela sentia como se estivesse conhecendo Pedro pela primeira vez. E a empresa onde eu trabalho? É minha. Sua? Uma das minhas empresas. Roberto Silva trabalha para mim. Manuela se levantou da cadeira, tremendo de raiva e humilhação. Você me colocou para trabalhar na sua própria empresa sem me contar? Queria te ajudar. Me ajudar? Você me humilhou. Me fez de boba.
Não foi isso, Manuela. Queria que você tivesse uma vida melhor. Mentindo para mim? Fazendo eu trabalhar para você como se fosse caridade? Não é caridade. Você é competente. Sai da minha casa, Pedro. Manuela, por favor, sai da minha casa. Júlia começou a chorar. Mamãe, por que você está gritando com o papai Pedro? Ele não é seu pai, Júlia, e nunca vai ser. Pedro sentiu as palavras como uma punhalada no peito. Manuela, eu te amo. Amo a Júlia como se fosse minha filha. Como posso acreditar em você? Você mentiu sobre tudo. Não menti sobre meus sentimentos. Como vou saber? Você é capaz de mentir sobre qualquer coisa para conseguir o que quer. Dona Rosa se aproximou, segurando Júlia, que chorava. Pedro, acho melhor você ir embora mesmo. Minha filha precisa de tempo para processar tudo isso. Pedro olhou para as 3 mulheres que havia aprendido a amar como família. Júlia estendia os bracinhos para ele, sem entender por que não podia abraçá-lo. Manuela, me dá uma chance de explicar direito. Não quero ouvir mais nada. Quero que você suma da nossa vida. E o trabalho? Vou pedir demissão amanhã. Não quero mais nada que venha de você. Pedro tentou se aproximar, mas Manuela recuou. Por favor, não faz isso. Pensa na Júlia, pensa em nós. Eu pensei, e percebi que tudo foi uma farsa. Você brincou comigo, com meus sentimentos, com minha filha. Nunca brinquei com vocês. Tudo que senti foi verdadeiro. Vai embora, Pedro. E não volta mais. Com o coração despedaçado, Pedro pegou suas coisas e se dirigiu para a porta. Na saída, se virou uma última vez. Manuela, eu vou continuar te amando, mesmo se você nunca me perdoar. A porta se fechou e Manuela desabou no sofá, chorando como não chorava há anos. Júlia se jogou em seus braços, também em lágrimas. Mamãe, por que o papai Pedro foi embora? Porque ele não era quem dizia ser, filha. Mas ele nos ama. Às vezes o amor não é suficiente, Júlia. Dona Rosa se sentou ao lado das duas, abraçando sua família destruída. Filha, você fez o certo. Relacionamento baseado em mentira não funciona. Então por que dói tanto, mãe? Porque você amava de verdade. E isso nunca é fácil de deixar para trás. Naquela noite, Manuela chorou até não ter mais lágrimas. No dia seguinte, pediria demissão e voltaria à sua vida anterior. Uma vida simples, mas honesta. Do outro lado da cidade, Pedro também chorava, sabendo que havia perdido o amor de sua vida por sua própria covardia em contar a verdade desde o início. Mas o destino ainda não havia terminado de escrever a história dos dois. E às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. 6 meses haviam se passado desde que Manuela expulsou Pedro de sua vida. 6 meses de uma solidão que ela nunca havia experimentado antes, mesmo quando criava a Júlia sozinha. Porque agora ela sabia o que era amar de verdade. E sabia também o que era ter esse amor arrancado do peito. A vida havia voltado ao que era antes, mas pior. Manuela trabalhava novamente como diarista, pegando todos os serviços que apareciam para tentar manter as contas em dia. Júlia, agora com 8 anos, havia perdido o brilho nos olhos. Perguntava constantemente pelo papai Pedro, e Manuela não sabia mais o que responder. Mamãe, por que o papai Pedro não vem mais nos visitar? A menina perguntou naquela manhã de setembro, enquanto se arrumava para a escola. Júlia, já conversamos sobre isso. O Pedro não faz mais parte da nossa vida. Mas eu sinto saudade dele. Eu sei, filha, mas às vezes as pessoas vão embora e não voltam mais. Mesmo quando a gente ama elas? A pergunta inocente da filha foi como uma punhalada no coração de Manuela. Às vezes sim, amor. Dona Rosa observava tudo em silêncio, preocupada não apenas com a neta, mas principalmente com a filha. Manuela havia emagrecido, tinha olheiras profundas e sorria apenas quando Júlia estava olhando. Filha, ela disse quando Júlia saiu para a escola, você não pode continuar assim. Como assim, mãe? Destruindo sua vida por causa de orgulho. Não é orgulho, é dignidade. Dignidade? Você ama aquele homem e ele ama você. Júlia ama ele como pai. E vocês estão sofrendo por quê? Porque ele tem dinheiro? Porque ele mentiu para mim durante meses. E você nunca mentiu na vida? Manuela parou de varrer a casa. Nunca menti sobre quem eu sou. Não? E
quando você disse para a Júlia que o pai dela tinha viajado, em vez de falar que ele tinha abandonado vocês, não foi mentira? Isso é diferente, mãe. É diferente por quê? Porque você mentiu para proteger alguém que ama, assim como ele fez? Manuela sentou-se na cadeira da cozinha, cansada de carregar aquele peso sozinha. Mãe, como posso confiar nele novamente? Como posso ter certeza de que ele não vai mentir de novo? Não pode ter certeza, mas também não pode viver assim, morrendo de saudade e fingindo que não ama. Antes que Manuela pudesse responder, uma dor forte atingiu seu abdômen. Era uma dor diferente, intensa, que a fez se dobrar na cadeira. Filha, o que foi? Não sei, mãe. Uma dor estranha. A dor passou, mas voltou algumas horas depois, mais forte. Manuela tentou ignorar, pensando que era estresse ou algo que havia comido. Mas conforme o dia passava, a dor se intensificava. À noite, quando Júlia dormia, Manuela acordou com uma dor tão forte que mal conseguia respirar. E foi quando viu. Estava sangrando. Mãe! Gritou, acordando Dona Rosa. Meu Deus, filha! O que está acontecendo? Estou sangrando, mãe. Preciso ir para o hospital. Dona Rosa ajudou Manuela a se vestir, mas percebeu que não tinham como chegar ao hospital. O Corsa havia quebrado na semana anterior e elas não tinham dinheiro para consertar. Vou chamar uma ambulância, Dona Rosa disse, pegando o telefone. Mãe, não temos plano de saúde. Vai custar uma fortuna. Não importa. Sua vida vale mais que dinheiro. Mas quando ligaram, souberam que a ambulância demoraria pelo menos 1 hora para chegar. Manuela estava pálida, perdendo muito sangue. Mãe, vou morrer, ela sussurrou. Não vai não. Vou pedir ajuda para os vizinhos. Dona Rosa saiu correndo, batendo na porta dos vizinhos, mas era madrugada e a maioria não tinha carro. Os que tinham estavam viajando ou com os carros quebrados. Desesperada, ela voltou para casa e encontrou Manuela desfalecida na cama. Foi quando se lembrou do cartão que guardava há meses na gaveta da cozinha. O cartão que Pedro havia deixado no último dia que esteve ali. Com as mãos tremendo, discou o número. Alô? A voz sonolenta de Pedro atendeu no 3º toque. Pedro? Aqui é Dona Rosa. Pedro ficou completamente acordado na mesma hora. Dona Rosa? O que aconteceu? Está tudo bem com a Manuela? Com a Júlia? Pedro, a Manuela está muito mal. Está sangrando muito, desacordada. Preciso levar ela para o hospital, mas não tenho carro. Estou indo. Não saio do lado do telefone. Em 15 minutos estou aí. Pedro desligou e correu para o carro como um louco. Durante os 6 meses de separação, havia respeitado o pedido de Manuela de não procurá-las, mas nunca havia parado de amá-la. Todos os dias pensava nelas, se perguntando como estavam, se Júlia estava bem, se Manuela precisava de alguma coisa. Quando chegou a casa, encontrou Dona Rosa na porta, chorando. Como ela está? Inconsciente. Está perdendo muito sangue. Pedro entrou no quarto e viu Manuela pálida como papel, respirando com dificuldade. Sem hesitar, a pegou no colo e a carregou para o carro. Dona Rosa, pega a Júlia e vem comigo. Não posso deixar ela sozinha. Durante o caminho para o hospital, Pedro dirigiu como nunca havia dirigido na vida. No banco de trás, Dona Rosa segurava a Júlia sonolenta, que havia acordado com a movimentação. Vovó, por que a mamãe está dormindo no colo do papai Pedro? A menina perguntou confusa. A mamãe está doentinha, filha. O papai Pedro está levando ela para o médico. Pedro sentiu os olhos se encherem de lágrimas ao ouvir Júlia chamá-lo de papai Pedro novamente. Durante 6 meses, havia sonhado em ouvir aquela vozinha chamando por ele. No hospital, Pedro carregou Manuela para o pronto-socorro, gritando para que alguém os atendesse. Por favor, ajudem ela. Está perdendo muito sangue. Uma equipe médica veio correndo com uma maca. O que aconteceu? Não sei. Ela estava com dor abdominal e começou a sangrar. Quando começaram os sintomas? Hoje de manhã, mas piorou há algumas horas. Vocês são casados? Precisamos de autorização para exames. Pedro hesitou. Não, mas eu sou a mãe dela. Dona Rosa interveio. Autorizo tudo o que for necessário. Levaram Manuela para dentro e Pedro ficou na sala de espera com Dona Rosa e Júlia. A menina havia se agarrado nele como um caranguejo, como se tivesse medo de que ele desaparecesse novamente. Papai Pedro, a mamãe vai ficar boa?
Vai sim, princesa. Os médicos aqui são muito bons. Você não vai embora de novo, vai? Pedro olhou para Dona Rosa, que assentiu com a cabeça. Não vou embora nunca mais, filha. Prometo. 2 horas depois, um médico saiu para falar com eles. Familiares da Manuela Silva? Somos nós. Pedro se levantou imediatamente. Ela teve uma hemorragia causada por um cisto ovariano que se rompeu. Conseguimos estabilizar, mas ela precisou de cirurgia. Como ela está? Estável. A cirurgia foi bem sucedida, mas ela perdeu muito sangue. Se tivessem demorado mais 1 hora para trazer, poderia ter sido fatal. Pedro sentiu as pernas fraquejarem. Quase havia perdido Manuela para sempre. Posso vê-la? Ela ainda está sedada, mas podem ficar com ela. Quarto 304. Quando Pedro entrou no quarto e viu Manuela conectada aos aparelhos, pálida, mas respirando, desabou a chorar. Dona Rosa pegou Júlia e saiu discretamente, deixando-os sozinhos. Pedro se aproximou da cama e segurou a mão de Manuela. Manuela, eu sei que você provavelmente não pode me ouvir, mas preciso falar. Quase te perdi hoje e percebi que todos esses meses longe de você foram os piores da minha vida. Ele beijou a mão dela suavemente. Sei que menti para você. Sei que quebrei sua confiança. Mas nunca menti sobre meus sentimentos. Te amo mais que minha própria vida. Amo a Júlia como se fosse minha filha de verdade. As máquinas continuavam apitando suavemente e Manuela permanecia imóvel. Se você me der mais uma chance, prometo que nunca mais vou mentir sobre nada. Quero cuidar de você, da Júlia, da Dona Rosa. Quero ser a família que vocês merecem. Pedro ficou ao lado da cama a noite inteira, segurando a mão de Manuela, orando para todos os santos que conhecia para que ela ficasse bem. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, Manuela abriu os olhos lentamente. A primeira coisa que viu foi Pedro, com a barba por fazer e olhos vermelhos de tanto chorar, segurando sua mão. Pedro, sussurrou com a voz rouca. Manuela, graças a Deus você está acordada. O que aconteceu? Onde estou? Você está no hospital. Teve uma cirurgia, mas já passou, você está bem. Manuela tentou se lembrar dos eventos da noite anterior. A dor, o sangue, o desespero de Dona Rosa. Minha mãe e a Júlia estão bem. Foram para casa descansar, mas voltam logo. Como você soube? Dona Rosa me ligou. Você quase não conseguiu, Manuela. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Pedro, eu... Não precisa falar nada agora. Só quero que você saiba que estou aqui. E se você deixar, nunca mais vou sair do seu lado. Manuela olhou nos olhos dele e viu o amor verdadeiro, o desespero de quase perdê-la, o arrependimento sincero. Pedro, você mentiu para mim. Menti. E me arrependo todos os dias. Como posso confiar em você novamente? Não sei. Só sei que quero passar o resto da vida provando que mereço sua confiança. Manuela fechou os olhos, sentindo-se cansada, mas aliviada por estar viva. E principalmente, aliviada por Pedro estar ali. Talvez Dona Rosa estivesse certa. Talvez o amor fosse mais importante que o orgulho. Talvez todos merecessem uma segunda chance. Sim, obrigada por ter me salvado. Você que me salvou, Manuela. No dia que parou para me dar carona, você salvou minha vida também. Na porta do quarto, Júlia espichava a cabeça, ansiosa para abraçar a mãe. E quando viu Pedro e Manuela de mãos dadas, sorriu pela primeira vez em 6 meses. A família estava se reunindo novamente. E dessa vez, seria para sempre. 3 semanas depois da cirurgia, Manuela estava se recuperando em casa. Mas algo havia mudado para sempre entre ela e Pedro. A proximidade da perda havia quebrado todas as barreiras do orgulho e da desconfiança. Pedro não havia saído do lado dela um único dia, dormindo no sofá da sala, cuidando de tudo que a família precisava. Mamãe, o papai Pedro fez panqueca para o café da manhã. Júlia anunciou animada, entrando no quarto com uma bandeja nas mãos pequenas. Ele não precisava... E Manuela começou a protestar, mas Pedro apareceu na porta com um sorriso gentil. Precisava sim. Você ainda está se recuperando. Havia algo diferente no jeito como ele a olhava agora. Uma delicadeza nova, como se ela fosse feita de cristal, e ele tivesse medo de quebrá-la novamente. Pedro, senta aqui. Preciso conversar com você. Ele se aproximou cauteloso
ainda inseguros sobre onde estavam pisando depois de 6 meses separados. Quero te fazer uma pergunta, e quero que responda com total honestidade. Pode perguntar. Por que você mentiu sobre quem era? A verdade completa. Pedro respirou fundo, olhando para as próprias mãos. Porque tenho medo de ser amado pelo que tenho, não por quem sou. Já aconteceu antes, Manuela. Mulheres que fingiam me amar para ter acesso ao meu dinheiro. E você achou que eu era igual a elas? Não. Desde o primeiro dia percebi que você era diferente. Mas o medo era mais forte. Quando você parou para me ajudar naquela estrada sem saber quem eu era, sem esperar nada em troca, foi a primeira vez que alguém foi gentil comigo apenas por bondade. Manuela viu lágrimas nos olhos dele. Sei que não justifica as mentiras, mas não queria que isso mudasse. Queria continuar sendo apenas o Pedro que você havia escolhido ajudar. E quando você percebeu que estava apaixonado, no momento que vi você cuidando da Júlia com tanto amor, mesmo passando dificuldade, percebi que tinha encontrado a mulher da minha vida. Por que não contou a verdade naquela hora? Porque tinha medo de perdê-la. E acabei perdendo mesmo assim por causa da covardia. Manuela estendeu a mão e tocou o rosto dele suavemente. Pedro, quero tentar de novo, mas dessa vez com algumas condições. Os olhos dele se iluminaram. Qualquer condição que você quiser. Primeira, nunca mais mentira entre nós, sobre nada. Prometo. Segunda, quero conhecer sua vida de verdade, suas empresas, seus amigos, sua rotina. Se vamos ficar juntos, preciso fazer parte do seu mundo real. Claro, quero que você conheça tudo. Terceira, não quero que seu dinheiro mude nossa essência. Continuamos sendo as mesmas pessoas que se conheceram naquela estrada. Não vai mudar. Aliás, você me ensinou que as coisas mais importantes da vida não custam nada. Dona Rosa apareceu na porta com Júlia grudada na perna. Vocês se resolveram? Estamos tentando, mãe. Que bom. Essa casa estava muito triste sem o Pedro. Júlia correu para a cama e se jogou entre os dois. Agora vocês vão casar e a gente vai ser uma família de verdade? Pedro e Manuela se entreolharam, sorrindo. Devagar, princesa, Manuela disse. Uma coisa de cada vez. Mas Pedro tinha outros planos. Naquela tarde, quando Manuela estava descansando, ele saiu com Júlia para uma missão especial. Para onde estamos indo, papai Pedro? Vamos comprar uma coisa muito importante. Chegaram a uma joalheria no centro da cidade. Júlia ficou boquiaberta com o brilho das vitrines. É aqui que a gente compra anel de casamento? Isso mesmo, princesa, mas preciso da sua ajuda para escolher. O vendedor os recebeu com atenção especial. Pedro era conhecido na cidade como um dos empresários mais bem-sucedidos. Senhor Pedro, em que posso ajudá-lo? Quero o anel mais bonito que vocês têm, mas tem que ser aprovado pela minha consultora especial, disse, apontando para Júlia. A menina levou a escolha muito a sério, analisando cada anel como uma especialista. Este aqui é o mais brilhante, ela disse, apontando para um solitário deslumbrante. Então é este mesmo. Na volta para casa, Pedro estava nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Júlia, você acha que a mamãe vai aceitar? Claro que vai. Ela te ama muito. Eu vejo no olhinho dela quando você está por perto. Quando chegaram em casa, Pedro pediu para Júlia chamar Manuela na sala. Pedro, o que você está aprontando? Manuela perguntou, vendo a cara de conspiração da filha. Manuela Silva, ele disse, se ajoelhando na sala simples onde haviam vivido tantos momentos especiais. Você quer se casar comigo? Manuela levou as mãos ao peito, emocionada. Pedro, sei que ainda estamos nos reconhecendo novamente. Sei que você ainda está se recuperando. Mas quase te perdi uma vez, e não quero correr esse risco nunca mais. Ele abriu a pequena caixa de veludo, revelando o anel que brilhava como uma estrela. Quero que seja minha esposa. Quero adotar a Júlia oficialmente. Quero cuidar da Dona Rosa como se fosse minha própria mãe. Júlia estava grudada em Dona Rosa, as duas chorando de emoção. Quero construir uma família de verdade com vocês. Manuela olhou para aquele homem ajoelhado na sua sala simples, oferecendo não apenas um anel caro, mas seu coração completo. Sim, ela sussurrou. Sim? Sim, eu aceito casar com você. Júlia gritou de alegria e se jogou em cima dos dois. Dona Rosa chorava e ria ao mesmo tempo. A casa pequena ficou cheia de uma felicidade que não cabia nas paredes.
Pedro colocou o anel no dedo de Manuela com mãos trêmulas. Agora posso te contar uma coisa? O quê? Comprei uma casa nova para nossa família. Uma casa grande, com quintal para a Júlia brincar, quarto confortável para a Dona Rosa e espaço para recebermos os amigos. Pedro, mas só vamos se você quiser. Se preferir ficar aqui, ficamos aqui. O importante é estarmos juntos. Posso ver a casa? Claro, mas tem uma condição. Qual? Você vai escolher toda a decoração. Quero que seja do seu jeito, que seja nossa casa de verdade. No dia seguinte, Pedro levou as três para conhecer a casa nova. Era uma construção linda, em um condomínio tranquilo, mas não era um palácio ostentativo. Era uma casa de família, pensada para momentos juntos. Meu Deus, Pedro, Manuela disse, andando pelos cômodos espaçosos. É linda demais. Este vai ser o quarto da Júlia, ele disse, abrindo uma porta para um quarto cor-de-rosa com janela para o quintal. E este é o quarto da Dona Rosa, com banheiro próprio e vista para o jardim. Dona Rosa estava emocionada demais para falar. E aqui, ele disse, abrindo a última porta. É nosso quarto. O quarto era amplo, com uma sacada que dava para as montanhas ao longe. Pedro, isso é um sonho. Não é sonho, amor. É nossa nova vida. 6 meses depois, quando Manuela estava no 6º mês de gravidez, em uma cerimônia simples, mas emocionante na igreja da comunidade onde moravam, Pedro e Manuela se casaram. Júlia foi a daminha mais linda do mundo, e Dona Rosa chorou durante toda a cerimônia. Pedro havia convidado apenas os amigos mais próximos, mas Manuela convidou todos os vizinhos, todas as patroas para quem trabalhava, toda a comunidade que sempre a apoiou. Vocês viram? Sussurrava Dona Conceição, vizinha de anos. Nossa Manuela casou com um príncipe de verdade. E ele que teve sorte, respondia seu Antônio. Manuela é que é uma princesa. Na troca de alianças, Pedro olhou nos olhos de Manuela e disse: prometo te amar na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, e prometo nunca mais mentir para você. E eu prometo confiar em você, te apoiar em tudo, e amar você como você merece ser amado. Quando o padre disse pode beijar a noiva, Júlia gritou: agora somos uma família de verdade. A festa foi na casa nova, no quintal grande, com toda a simplicidade que Manuela queria. Pedro havia contratado apenas o essencial, deixando que a alegria dos convidados fosse o maior enfeite. Conseguimos. Pedro sussurrou no ouvido de Manuela durante a primeira dança. Conseguimos o quê? Construir uma família baseada no amor verdadeiro. Manuela sorriu, olhando para Júlia brincando com as outras crianças, para Dona Rosa conversando animadamente com as amigas, para todos aqueles rostos felizes celebrando seu amor. E agora? Qual é o próximo sonho? Agora é só ser feliz. Todos os dias, por toda a vida. 3 meses após o casamento, nasceu Miguel. Pedro chorou ao segurar o filho pela primeira vez, sabendo que aquela família era seu maior tesouro. 11 anos haviam se passado desde aquele encontro casual na estrada empoeirada. 10 anos de uma felicidade que Manuela jamais havia imaginado ser possível. Pedro havia cumprido cada promessa feita no dia do casamento, construindo uma vida baseada na verdade e no amor incondicional. Discretamente havia financiado a reforma da escola da comunidade e a construção de um posto de saúde, sempre mantendo o anonimato. Para os vizinhos, continuava sendo simplesmente o marido da Manuela que se deu bem na vida. Júlia, agora com 18 anos, estava no último ano do ensino médio e sonhava em estudar medicina. Pedro a havia adotado oficialmente 2 anos após o casamento, substituindo legalmente o nome do pai biológico que nunca havia procurado saber da filha em todos esses anos. Miguel, o filho que tiveram juntos, crescera como um menino grande, cheio de energia e curiosidade. Pai, hoje tem o jogo do Miguel, Júlia lembrou Pedro durante o café da manhã. Não perderia por nada. Já falei com Roberto que vou sair mais cedo da empresa. Dona Rosa, agora com 76 anos, observava a cena com um sorriso satisfeito. Havia se tornado a avó mais feliz do mundo, cercada de carinho e cuidados que nunca havia imaginado ter. Pedro, você mimou demais esse menino, ela disse, vendo Miguel negociar mais 10 minutos de videogame antes de ir para a escola. Vovó Rosa, criança tem que ser criança. Ele respondeu, bagunçando o cabelo do garoto.
Manuela observava tudo da cozinha, ainda impressionada com a naturalidade como Pedro havia se tornado pai e marido. Nunca mais havia mentido sobre nada, por menor que fosse. Construíra um império empresarial ainda maior, mas nunca deixara que o sucesso mudasse sua essência. Amor, não esquece que hoje à noite temos jantar com os investidores japoneses. Ela lembrou. Claro, você ainda fica nervosa com esses jantares? Um pouco. Ainda me sinto deslocada às vezes. Pedro se aproximou e a abraçou por trás. Manuela, você conquistou cada pessoa que conheceu nesses 10 anos. Esses empresários vão te adorar, como sempre acontece. Era verdade. Manuela havia se transformado numa empresária respeitada, trabalhando lado a lado com Pedro, mas nunca havia perdido sua humildade e simplicidade. Pedro saiu para trabalhar às 8 da manhã, como sempre fazia. Beijou cada um da família, prometeu estar de volta às 5 para o jogo de Miguel. Era uma rotina perfeita, construída com amor e dedicação. Às 3 da tarde, o telefone de Manuela tocou. Era Roberto Silva, sócio de Pedro e seu amigo mais próximo. Manuela, preciso falar com você urgentemente. O que aconteceu, Roberto? Sua voz está estranha. Pedro sofreu um acidente. Está no Hospital São Luís. O mundo de Manuela desabou naquele instante. Como assim acidente? Que tipo de acidente? Colisão no cruzamento da Avenida Paulista. O carro dele foi atingido por um caminhão. Está muito grave, Manuela. Estou indo para aí agora. Manuela desligou o telefone e correu para pegar as chaves, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-las. Dona Rosa percebeu o desespero. Filha, o que aconteceu? Mãe, o Pedro sofreu um acidente. Está no hospital. Cuida das crianças, por favor. Vai, filha. Eu cuido de tudo aqui. Durante o caminho para o hospital, Manuela dirigiu chorando, orando para todos os santos que conhecia. Não conseguia imaginar sua vida sem Pedro. Ele se havia tornado sua metade, seu companheiro de todos os momentos. Chegou ao hospital e correu para o pronto-socorro, onde encontrou Roberto esperando com o rosto abatido. Como ele está? Muito grave. Está em coma, Manuela. Os médicos dizem que as próximas horas são cruciais. Posso vê-lo? Pode. Quarto 205, UTI. Quando Manuela entrou no quarto e viu Pedro conectado aos aparelhos, inconsciente e com o rosto machucado, desabou a chorar. Era a segunda vez em 10 anos que o via naquela situação, mas dessa vez era diferente. Dessa vez ele estava lutando pela própria vida. Pedro, meu amor, você precisa acordar, sussurrou, segurando a mão dele. As crianças estão esperando você em casa. Hoje é o jogo do Miguel, lembra? Mas Pedro não respondia. Os aparelhos apitavam monotonamente e os médicos entravam e saíam com expressões preocupadas. Roberto havia ligado para Júlia, que chegou correndo da escola. Quando viu o pai naquela situação, a menina forte e determinada se transformou na criança assustada que havia perdido tantos anos sem figura paterna. Mãe, ele vai ficar bom, não vai? Perguntou chorando no colo de Manuela. Vai sim, filha. Seu pai é forte. Miguel chegou logo depois, trazido por Dona Rosa. O menino, de quase 10 anos, não entendia completamente a gravidade da situação, mas sentia que algo muito sério estava acontecendo. Papai está dormindo? Perguntou, olhando para Pedro na cama. Está sim, filho, e precisa que a gente converse com ele para ajudar a acordar. Manuela explicou. Pai, Miguel se aproximou da cama. Você prometeu que ia assistir meu jogo hoje. Não pode quebrar a promessa. Durante 2 semanas, a família se revezou no hospital. Manuela praticamente não saía do lado de Pedro, dormindo na poltrona do quarto, se alimentando mal, emagrecendo visivelmente. Júlia assumiu o cuidado de Miguel e da casa, mostrando uma maturidade que quebrava o coração de todos. À noite, quando chegava do colégio, ia direto para o hospital contar sobre o dia para o pai inconsciente. Pai, passei no vestibular de medicina. A primeira coisa que vou fazer quando me formar é aprender a acordar pessoas em coma, disse numa tarde, segurando a mão dele. Dona Rosa, mesmo com a idade avançada, se tornou o pilar da família, cuidando de todos com uma força que não se sabia de onde vinha. No 15º dia, quando os médicos já falavam em preparar a família para o pior, aconteceu algo inesperado. Manuela estava sozinha no quarto, lendo em voz alta o livro favorito de Pedro,
quando sentiu uma pressão leve na mão. Pedro, sussurrou olhando para ele. Os olhos dele se moveram lentamente e depois se abriram. Confuso, desorientado, mas acordado. Manuela, murmurou com a voz rouca. Meu amor, você voltou, ela gritou chorando e rindo ao mesmo tempo. O que aconteceu? Você sofreu um acidente, ficou em coma por 2 semanas, mas agora está de volta. Pedro tentou se mexer, sentindo dores pelo corpo todo, mas sua primeira preocupação foram as pessoas que amava. As crianças? Dona Rosa? Estão todos bem, ansiosos para ver você acordado. Quando Júlia e Miguel chegaram ao hospital e viram o pai consciente, a alegria foi indescritível. Miguel se jogou na cama, cuidadoso para não machucar, mas desesperado para abraçar. Papai, você perdeu meu jogo, mas não tem problema. Vamos ter muitos outros jogos. Júlia chorou como não chorava desde criança. Pai, eu estava com tanto medo de perder você. Não vai me perder nunca, princesa. Prometo. Dona Rosa chegou logo depois, e quando viu Pedro acordado, fez o sinal da cruz e murmurou. Obrigada, meu Deus. Obrigada por não levar meu genro. Durante a recuperação, que levou 3 meses, Pedro refletiu muito sobre a vida que havia construído. O acidente o havia feito perceber como era abençoado por ter encontrado aquela família extraordinária. Manuela, disse numa tarde, quando já estava quase totalmente recuperado. Quero te contar uma coisa. O que foi, amor? Enquanto estava em coma, eu sonhei com aquele dia na estrada. O dia que você parou para me ajudar. E o que você sonhou? Sonhei que era uma espécie de teste. Como se o universo quisesse saber se eu merecia uma segunda chance na vida. E mereceu. Acho que sim, porque acordei cercado das pessoas que mais amo no mundo. Pedro segurou a mão de Manuela, olhando para Júlia estudando medicina na mesa da sala, para Miguel brincando no quintal, para Dona Rosa tricotando na poltrona. Você sabe qual foi a primeira coisa que pensei quando acordei? O quê? Que tenho a família mais perfeita do mundo. E que tudo começou porque uma mulher de coração generoso parou para ajudar um estranho na estrada. E você sabe o que eu penso? O quê? Que foi o melhor freada que dei na vida. Eles riram juntos, abraçados no sofá da casa que haviam construído com tanto amor. 5 anos depois, Pedro estava na plateia da formatura de Júlia em medicina, chorando de orgulho. Miguel, agora com 15 anos, era o melhor aluno da escola. Dona Rosa, aos 81 anos, continuava sendo a matriarca mais amada da família. Pai, Júlia disse na festa de formatura, obrigada por ter me ensinado que família não é sobre sangue, é sobre amor. Obrigado por ter me dado a chance de ser seu pai, Pedro respondeu emocionado. Naquela noite, Pedro e Manuela caminharam pela estrada onde se conheceram 18 anos antes. Estava a mesma estrada de terra, com a mesma poeira, sob o mesmo céu estrelado. Se soubesse naquele dia onde essa carona ia dar, teria parado mais rápido, Manuela disse, rindo. E se eu soubesse que ia encontrar o amor da minha vida, teria esperado por você a vida inteira naquela estrada. Eles se beijaram sob as estrelas, 2 seres humanos que haviam descoberto que o verdadeiro amor constrói famílias, transforma vidas e cria milagres todos os dias. Porque às vezes basta um gesto de bondade, uma carona oferecida por compaixão, para mudar o destino de 2 pessoas para sempre. Fim da história.